Do zero à referência, 10 anos de administração de condomínios. A 3F lança hoje o 3F Cash, um canal que visa apresentar para vocês informações sobre condomínios. Eu sou Gilson Ferreira, CEO da 3F, ao meu lado Geraldo Ferreira, CFO da 3F, e nossas esposas, Magna aqui ao meu lado e Lília ao lado do Geraldo. E nós vamos abrir hoje, inaugurar esse 3F Cash, trazendo para vocês informações desses 10 anos de empresa. Nesses 10 anos de empresa, Geraldo, qual foi o maior desafio que você visualiza nessa trajetória de sucesso que nós trilhamos até aqui? Foram 10 anos de experiências muito consolidadas, são 10 anos de trabalho incansável na busca da perfeição, na busca do melhoramento de cada momento da 3F, na busca da satisfação de cada condomínio, de cada síndico, de cada pessoa que busca a 3F. Talvez o maior desafio foi sair de uma sala de 60 metros para uma casa de quase 700 metros. Dentro desse desafio aí que você falou de 60 metros para 600 metros, essa trajetória de 10 anos, o que que você faria diferente? Assim, não dá para você falar o que faria diferente, porque tudo que a gente fez com muito gosto, a gente fez com muita atenção, a gente fez com muito carinho, muito zelo. E se preocupando muito com o bem-estar do destinatário final, do síndico, do condômino, dos prestadores de serviço que nos acompanham, que são parceiros da empresa. É difícil mensurar ou estipular alguma coisa que a gente faria diferente, porque a gente sempre trabalhou com a questão do perfeito. Tem alguma coisa que foi marcante, que foi inesquecível nessa trajetória de 10 anos? Sim. Foi o sufoco que a gente teve para sair do segundo andar do prédio TTC para ir para o 10º andar. Foi um desafio gigante, onde meu coração doía, que a gente saiu de uma despesa pequena para uma despesa 5 vezes mais do que a gente tinha. Então, o medo, né? Eu tive medo, não sei você, eu tive medo, e o medo de fracassar naquele momento era gigante. Mas a vontade de vencer superou o medo e a gente conseguiu superar e fazer o que era melhor para a 3F. Nessa linha de medo, até já aproveitando aqui a Magna e a Lília, e vou conversar pela Magna aqui, que também sempre foi uma parceira nesse sentido de auxiliar na busca, de dar apoio nesses crescimentos, nessas loucuras, que Geraldo chamou de medo, eu chamo às vezes de loucura. Teve algum momento para você foi impactante assim, de fazer parte hoje desses 10 anos de história da 3F? O que foi desafiador para você, Magna? Desafiador é sempre começar do zero, é desafiador, né? Mas assim, a gente teve muitos momentos assim, com tanta vontade, com tanta determinação, que a gente fazia ele se transformar. Muito difícil, mas também ao mesmo tempo com muita garra, e que a gente sabia que a gente ia vencer, que a vontade de vencer era muito maior do que o medo. Então isso era desafiador, era final de semana a gente pegar, visitar cliente, a gente sempre muito bem recebido, bem assim acolhido. Então assim, o começo era desafiador, era muito, muito bom. E para você, Lília, nesse trajeto de 10 anos aí acompanhando o Geraldo nesses receios que a evolução proporciona, o que foi desafiador assim de acompanhar essa trajetória? O desafio ele é muito bom porque ele te faz sonhar e ver lá na frente. E o medo, às vezes, ele nos impulsiona também. Ele trava e impulsiona ao mesmo tempo. É meio maluco, né? Mas, e quando a gente tem ideias, e principalmente eu e o Geraldo, a gente já estava meio tranquilo, digamos assim, porque nossos filhos já estavam com uma idade avançada e tal, então a gente já estava querendo, tipo, tranquilidade. Aposentar. E aí veio esse desafio, né? E aí nesse momento de desafio, aí o que acontece? Vambora? Vamos arregaçar a manga e vambora. Aí é o que a Magna estava falando, né? De passar e procurar cliente, andar e tudo era cansativo, mas era prazeroso. Depois sentava tomando uma água e comentando sobre um acontecimento e outra coisa. E assim, hoje é muito bom a gente ver que
tudo que a gente passou, a gente tá longe ainda de chegar onde a gente quer, mas a gente já avançou muito. E os desafios, o medo, isso tudo não nos paralisou, né? Nos fez crescer. E como o Geraldo falou, são momentos difíceis, às vezes, né, que saí de uma sala pequena e fomos crescendo, e os desafios estão aí, e nos fazendo prosseguir. Isso é muito bom. Mas, voltando a você, Geraldo, você, óbvio que 10 anos acontece muita coisa, mas você consegue se lembrar de como é que foi recepcionar para você essa ideia de vamos montar uma administradora de condomínio, que começou com um condomínio, você se lembra qual foi o primeiro condomínio, e hoje a gente poder falar que a gente administra mais de centenas de condomínios, que a gente tem uma proposta muito mais ousada, né, que inclusive quando a gente colocou de 0 a referência, é porque de fato a gente é referência em excelência, a gente tem buscado esse título, de ser referência em excelência, e não apenas na simples prestação de serviço, mas você se lembra como é que foi esse início, numa sala lá no TTC, no 10º andar, alugada, com as mesas emprestadas, e hoje a gente com uma estrutura bem propícia para essa excelência que a gente quer proporcionar. Qual é a sua memória desse período? Desafiadora. Quando você busca comodidade, quando você busca conveniência e bem-estar, você consegue levar o melhor para quem você quer. Eu me lembro perfeitamente quando fomos procurados, né, por algumas pessoas que a gente gosta até hoje, né, mantemos relacionamento. E, meu Deus, a gente mexe com um ramo, vai mexer com isso, né? Embora você já tivesse experiência com isso. Como é que a gente vai mexer? O que a gente vai fazer? E fazia tudo muito manual, né? Muito artesanal, muito né? Artesanal, era coisa muito manual. Mas era desafiador do aprendizado. Muitas vezes eu lembro da gente sentar numa mesa e ficar conferindo, esperando nós dois, né? Sentando e conferindo diferença de 1 centavo no demonstrativo. Em planilha do Excel. Planilha do Excel. Não tinha sistema. Não tinha sistema. E a gente ficava horas olhando, que tinha diferença de um valor, nós dois, um do lado do outro, procurando ajustar para que entregasse o demonstrativo com exatidão e perfeição. Estamos subindo. Vamos chegar a um lugar muito longe. Tem muita gente que me questiona até hoje o 3F. Tem muita gente que até a gente tem aqui na nossa empresa um espaço que tem lá foco, força e fé. E tem gente que linka isso, que o 3F tem a ver com foco, força e fé. Apesar de que nós somos pessoas focadas, nós somos pessoas fervorosas, e temos, graças a Deus, a força que nos trouxe até aqui e vai nos levar muito adiante. Mas você poderia compartilhar com o pessoal o porquê do 3F? O porquê que surgiu esse nome 3F? Pois bem, são 3 palavras, foco, força e fé. Força e fé. São palavras que ilustram muito o compromisso de quem quer crescer, de quem quer chegar em algum lugar. Se você não tiver isso como referência, dificilmente você chega em algum lugar. Possivelmente não chega, mas não é essa as palavras que formam o 3F. Na verdade, eu, né, o Gilson e um outro irmão nosso, o Everaldo, a gente começou junto essa estrutura dos 3 Ferreira e surgiu o 3F por conta de nós 3. Essa é onde começou, né? Por causa dos 3, nós irmãos. Os 3 Ferreiras. 3 Ferreira, 3F. Foi citado aqui a questão de panfletagem, né? Que foi uma questão que reuniu muitas pessoas próximas, inclusive. Até porque à época a empresa éramos só nós, né? Hoje, felizmente, a gente tem um quadro de funcionários, mas naquela época a empresa éramos nós, e apenas nós. Então a gente, com a perspectiva de crescer, a gente foi muitas vezes para a rua panfletar Magna, Lília, tiveram outras pessoas, Maírla, Patrícia, eu até não vou citar mais porque possivelmente eu vou esquecer pessoas e vou ser injusto. Mas eu me lembro, inclusive, que Geraldo era meio que o apoio, né? Era a pessoa que ia nutrir todo mundo, buscar água, buscar algum alimento, enfim. Qual é a memória que vocês, aí eu abro para os 3, qual é a memória gratificante, apesar das caminhadas exaustivas que aquilo proporcionava, mas qual é a memória gratificante que vocês têm daquele momento? Bom, a gente vou pegar até a onda agora, né? Uma garrafinha e um sonho, né? Agora pro negócio das corridas, né? Era mais ou menos assim, a gente saía, o carro de apoio, o Geraldo ficava às vezes com a Alice, com até o Caleb,
que eram os menores, ficavam no carro com uma aguinha e a gente ia passando, perguntando quem era o síndico, perguntando ali as orientações, né, e pra gente saber, né, aonde chegar. E uma coisa assim que sempre me mexe muito comigo é que nós firmamos uma união e a gente acredita que a união ela movimenta, né? Ela nos faz crescer. Então, assim, tinha uns momentos lá que a gente ia, tinha cachorro na rua, ficava com medo, era de dupla, uma protegendo a outra e tal. Mas aí no final do dia, quando a gente sentava, ia tomar água, ia conversar, ia sorrir, e o Gilson cobrando já as estratégias pro próximo sábado, aonde seria e tal. Então, isso assim, isso é bem bacana da gente lembrar isso, que foram momentos bacana, né? Difíceis, né? Como a garrafinha e o sonho, né? Mas a gente conseguiu e de pouquinho em pouquinho, né? A gente foi conseguindo, né? Passar por essa fase aí e crescer. E para você, o que foi marcante? Era prazeroso também quando a gente pegava todos os contatos do síndico, que a gente ligava, eles recebiam a gente muito bem. Né? Então, assim, no final de tudo, que a gente, como você falou, a gente se reunia e falava sobre nossos projetos, nossos sonhos e via aquilo ali cada vez mais se realizando, era prazeroso demais. Então, assim, a gente sabe que valeu a pena cada caminhada, cada visita, que valeu super a pena e a gente está aqui para continuar com esse sonho, né? E é por isso que até hoje, né, toda vez que tem um contrato novo, tem um brinde, brinde, né? saber Porque que, realmente exatamente, é conquista, é pessoa e a gente gosta do cuidado com a pessoa, o cuidado com o patrimônio, o lugar que ela mora, aquele lugar, aquele zelo, com tudo isso é importante, né? Isso tudo é muito importante e gratificante pra gente também. Exatamente. Uma das coisas também que é muito prazeroso é hoje você saber, nosso primeiro cliente, a gente ter contato com ele e ele ter a mesma empolgação, o mesmo carinho, tratar a gente da forma que trata e com o nosso trabalho. Então isso assim também, saber que a gente está indo pelo caminho certo, pelo retorno do nosso cliente, né? Com certeza. Até sobre isso é interessante, porque recentemente a gente recebeu aqui nossa primeira síndica, né? Verdade. Ela não é mais síndica hoje, mas continua no condomínio, a gente continua no condomínio com eles. E foi até interessante que ela gravou um vídeo muito emocionante pra gente, muito valorativo, né? Que nós estamos falando de uma história de 10 anos. É óbvio que numa história de 10 anos você tem momentos altos e momentos baixos, mas a gente não usa a queda para se manter no chão ou para se fazer de vítima, a gente pega cada item e usa como aprendizado. E foi muito gratificante recebê-la. E o depoimento que ela fez da 3F, que foi muito engrandecedor para o trabalho que a gente procura fazer constantemente. Porque cuidar de problema dos outros é desafiador. E o que a 3F faz é isso, cuida do problema do outro. Mas e a sua lembrança aí desse período de caminhada intensa, de apoio para esse pessoal que estava buscando expandir essa empresa, que à época tinha, salvo engano, 3 clientes, né? Nós tínhamos 3 clientes nessa época. E aí, felizmente, foi ampliando. E hoje, como eu disse, a gente tem mais de uma centena. E estamos a caminho ou em busca do 1000 condomínio. As caminhadas elas eram boas para, como a Lília e a Magda falaram, para dar gargalhadas. Mas do ponto de vista do retorno financeiro, elas eram ruins, né? Elas traziam prejuízo, né? Fizemos muitas caminhadas, gastei com água e almoço, mas poucos condomínios vieram através dessa estratégia, né? Mas traz memórias, né? Tem boas recordações desse período, pessoas vestiram a camisa. Isso também serviu, talvez não traz retorno financeiro, mas traz retorno social, onde a gente consegue se unir, a gente consegue ter uma aproximação maior com as pessoas daquela época que estavam vendo no projeto, né? Isso por si só já valeu a pena. É interessante falar de tempo também, né? Porque os condomínios que a gente obteve nessa época de panfletagem, muitos deles estão com a gente até hoje, né? São clientes daquela época até hoje. São clientes que estão firmes com a gente,
e que não em nenhum momento cederam aos apelos de outras empresas. Porque a gente sabe que tem muitas empresas aí que infelizmente são aventureiras, não que não tenham empresas boas, mas tem muitas empresas que querem apenas aquela questão mensal. A gente tem um compromisso de se envolver com o condomínio. Sobre ainda essa questão aí da panfletagem, que você falou de valores, né? E olha que a gente passou muitos perrengues no início, né? Principalmente, salvo engano, aí nos 2 primeiros anos de empresa, a gente teve que bancar a empresa literalmente, né? Ela não dava nenhum retorno. Eu acho que a partir do 2º ano, se eu não estiver enganado, foi que ela começou a se equiparar, né? Se eu não... Equilíbrio das contas, teve o equilíbrio das contas. Até lá a gente tinha que pagar aluguel da sala, a gente tinha que bancar determinadas coisas, enfim, a gente tinha sempre que estar fazendo um complemento. Mas aí a pergunta, hoje, 10 anos depois, você entende que isso valeu a pena? Que foi um investimento ou um gasto? Foram dias difíceis, isso é verdade, né? No começo a gente tinha uma empresa muito deficitária, onde tínhamos que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para bancar a estratégia, bancar o funcionamento da 3F. Foi um investimento, não há dúvida alguma. A nossa estrutura hoje demonstra quem somos, demonstra o que nós chegamos. Não se chega no que a gente se assentou hoje por acaso, e não se chega a isso sem uma estratégia firme, né? Sem uns conceitos firmados, sem uma gestão responsável, né? Uma gestão responsável do ponto de vista de cuidar, né? Aquela questão da comodidade, a questão da boa fé, de cuidar da outra pessoa, né? Da pessoa que eu estou falando, nosso cliente, das pessoas que estão aqui. As pessoas que nos conhecem há mais tempo, como já foi mencionado, sabe da integridade que a gente tem, sabe do valor que a gente dá a essa questão do que é seu, do que é meu, né? De cada centavo que é do condomínio a gente não fica, né? Esse valor é importante. Eu vejo aqui, às vezes tem questão de bloqueio judicial, às vezes o boleto corrige, 3 centavos eu transfiro para a conta do condomínio. Eu faço um Pix de 3 centavos. Às vezes dá até problema para o pessoal da administração, né, dos demonstrativos. Pô, mas 3 centavos não é meu, não quero. Então esses valores as pessoas compreendem, especialmente aqueles mais antigos. Isso é investimento. Isso valeu a pena. Então, 10 anos, todas essas histórias que a gente contou aqui agora, e aí, superados 10 anos, ou exatamente na véspera do 10º ano, a gente veio para uma estrutura muito superior. 64 metros, 670 metros. E nessa estrutura aqui a gente já fez alguns desafios. O que você pode contar para o público aí desses desafios que a gente passou? E eu não estou dizendo de desafio de crescimento, de desafio interno para aperfeiçoamento. O que você pode contar desse desafio para a gente? Na verdade, o desafio que foram feitos aqui são desafios para o crescimento. Foram 2, tanto um que trata do desafio físico, outro intelectual. São 2 desafios que nos fizeram crescer, que nos fizeram demonstrar o potencial que cada uma das pessoas que está aqui tem, né? A questão física, por exemplo, a gente foi meio louco, né? Foi uma coisa meio desesperadora, as pessoas vestidas de um jeito que tinha gente que caminhava 8 horas no dia. Acredita? O pessoal mostrou o quanto competitivos são, né? Extremamente competitivo, que parecia, naquele momento, que virou uma doença, né? Enfim. Mas foi válido, teve resultados expressivos, eu sou exemplo disso, né? Eu fui no médico antes, que eu faço o exame no início do ano, eu fiz o exame no início do ano, e depois eu fiz o exame para fazer o comparativo. A médica que me atendeu falou, não, tem alguma coisa errada com o seu exame. Né? Foi uma coisa absurda na questão física, e eu fazia caminhada todos os dias. Todos os dias eu tenho caminhada de pelo menos 1 hora. Foi um desafio muito, muito, muito agregador da questão física. Veio outro desafio, a questão intelectual, onde buscou, na verdade, capacitar algumas pessoas para alguma coisa que a empresa já tem uma ideia, né? Onde foi dividido em 3 grupos, onde o primeiro grupo tratou essa questão de pesquisa, de qualificação, né? De entender o síndico, de buscar a informação do síndico, de suprir a empresa, ou vai buscar suprir a empresa, vai buscar nortear as estratégias da empresa, com informações precisas, direto de quem participa do negócio.
tanto do síndico, como dos moradores, como do subsíndico, dos conselheiros, onde todo mundo, de algum modo, vai, se quiser, né, se optar em participar, vai poder contribuir para a melhoria do seu próprio condomínio. Porque quando a gente busca essas pesquisas, quando procura entender um pouquinho do condomínio, o objetivo é fomentar o síndico de estratégia que melhora a qualidade de vida de cada uma das pessoas que ali estão. De uma outra vertente, vem a questão do treinamento, onde o grupo que fez um projeto interessantíssimo, né, para a questão da preparação, para a questão do treinamento, da qualificação das pessoas que se interessam pelo condomínio. Quer seja síndico, quer seja conselheiro, quer seja morador. Às vezes tem um curioso que quer entender de condomínio. Às vezes tem síndico que toma posse como síndico e não entende absolutamente nada de gestão condominial. Ele entra ali de paraquedas e não sabe absolutamente nada. Se ele tiver interesse, vai ter aqui na empresa a possibilidade de se preparar. Vai ter aqui na empresa a possibilidade de se qualificar. Né? De um outro lado, numa terceira via, a gente viu dentro do desafio a questão de captação. Né? A gente precisa preparar, a gente precisa entender o síndico, mas a gente também precisa crescer. Né? E no terceiro ponto, é uma ideia voltada para o crescimento, para a expansão, para trazer vantagens, né, para quem nos ajuda a crescer e benefícios para aquelas pessoas que se enquadram e que se interessam por essa estratégia. Só para falar um pouco, o pessoal entender o que foi o desafio, a gente lançou aqui um desafio na empresa, né? A gente dividiu a empresa em 3 grupos, onde cada grupo deveria apresentar um projeto, e foi livre o tema, e aí felizmente meio que os projetos se complementaram, né? Um grupo trouxe um projeto de conhecer o síndico, se aproximar, acolher. Um outro grupo trouxe um projeto de vamos preparar os síndicos, vamos preparar os condôminos para gerir bem o condomínio. E outro grupo trouxe o projeto de como é que a gente usa isso também para a gente alavancar o negócio, para a gente trazer clientes. E o mais importante de tudo isso é que não houve uma combinação, né? Foi uma questão livre, cada um podia escolher o que quisesse, e trouxeram projetos distintos, todos que coadunam perfeitamente com o negócio, com o nosso negócio, né? As pessoas perguntam muito sobre a questão de cores. A gente até está com a camisa azul, 10 anos, a nossa cor predominante é o laranja. Dentro dessa perspectiva de cores, o que você poderia falar para os nossos clientes? Por que a gente escolheu a cor azul e o laranja? As cores são representativas em todos os meios que você lida. Qualquer coisa, as cores chamam a atenção, tanto por um lado quanto por outro. Né? Tanto para o lado bom, quanto para o lado que não seja tão bom assim. A gente escolheu o azul porque significa a questão da agilidade, a questão da presteza da administração. E o laranja pela força da administração. Então, uma administração eficiente com a força, né, da administração. A 3R busca isso, ser eficiente com o azul e ter força para encarar os problemas cotidianos do condomínio e resolver de maneira o mais eficiente possível. Né? Essa é o nosso lema. E se observar na nossa logo, ainda tem uma seta, né? Que nos leva para cima? Que nos leva para cima, que é o que a gente busca, sempre dar uma questão de maior qualidade para o cliente. Então, essa é o símbolo da 3F. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Não é possível contar tanta história de 10 anos em 30 minutos, mas a gente quis compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que foi essa história da 3F, do que nós, que somos os gestores, as pessoas que tentam buscar melhoria a cada dia para você, está implementando na 3F. E aí eu quero aproveitar para perguntar para o Geraldo, defina esses 10 anos em uma palavra. Confiabilidade. Em uma palavra, 10 anos. Desafiador. 10 anos, Leila, em uma palavra. Inovador. Muito bom. Eu diria, em uma palavra, apaixonante. Mas temos mais muitos anos pela frente. E os próximos 10 anos, em uma palavra, como você poderia definir? Desenvolvimento. E você? Comodidade. E você, Lília? Consolidação. Palavras excelentes. Eu quero que o apaixonante seja prazeroso nos próximos 10 anos, como foi até agora. Então, muito obrigado por você que nos ouviu até aqui, que sabe um pouquinho da nossa história. E não deixe de nos seguir, acione o sininho, que é para a gente poder, quando tiver novas mensagens, novas dicas, novas questões de condomínio, você nos acompanhar. Muito obrigado por tê-lo até aqui e esse é o 3F Cast.
Seja bem-vindo. Venha.